Durante sessão de comissão temporária do Senado, o senador Eduardo Girão, ao defender a civilidade entre senadores, relembrou o triste espetáculo promovido pela CPI da pandemia, que também ficou conhecida como CPI do circo, ao humilhar cidadãos para a promoção política de alguns senadores. O senador Girão publicou um vídeo de sua fala e explicou: "Hoje participei de uma sessão conturbada na Comissão Temporária Externa do Senado para averiguar a calamidade na travessia de ferry-boat Portos Federais, no estado do Maranhão, onde serei membro suplente. Durante meu discurso, salientei a importância de fazermos dessa e das demais comissões um trabalho digno, transparente e sempre de acordo com o que a sociedade brasileira espera de nós senadores: servir desinteressadamente na busca pela verdade. Citei um exemplo de como não proceder. A CPI da pandemia, que no ano passado saiu da sua função principal, que era investigar o mau uso do dinheiro público nas ações de saúde emergencial em estados, municípios e União, mas desviou sua função e serviu para um palanque político vergonhoso, antecipando o calendário político desse ano. Isso sem falar no desrespeito ao contraditório e especialistas, inclusive mulheres, que tinham opiniões divergentes daqueles que comandavam a comissão e foram praticamente agredidas por senadores do G7 que comandavam a comissão. Não apareceu nenhuma parlamentar ou feminista para defender. Por que será? Por outro lado, tive a honra de participar de outra comissão, a da tragédia de Petrópolis, que fez exatamente aquilo que se espera dos membros da Casa Revisora da República e trouxe soluções e auxílio para os cariocas. Continuarei trabalhando para que a justiça e a verdade triunfem no Brasil. Paz e bem." A chamada CPI do circo dedicou-se a atacar o presidente Jair Bolsonaro e seu governo, deixando de lado denúncias graves de corrupção nos estados, como no caso emblemático do Consórcio Nordeste, enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios. A CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilo sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassino de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 13 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, senhor presidente, senador Bringel, senadora Elisiane Gama, senador Roberto Rocha. Senador Bringel está há pouco tempo aqui na casa, mas a gente já ouve falar muito da sua sabedoria, né? E a gente recebe de braços abertos. Eu já estou convivendo aqui há 3 anos e meio, tendo essa oportunidade, honra e alegria de estar com a senadora Elisiane e com o senador Roberto Rocha, que eu considero 2 amigos, né? E nós estamos aqui diante de um dilema. Diante de um dilema que precisamos aqui, de uma certa forma, sermos justos. Eu estou aqui para servir. Estou aqui no Senado para servir. No ano passado, tive uma experiência já diferente daqui, que é uma comissão externa. Eu tive uma experiência numa comissão parlamentar de inquérito que, nesse novo desafio que nós temos aqui, né, de blindar eleitoralmente essa comissão, assim como a comissão externa de Petrópolis, que eu participei, coordenada pelo senador Portinho, e que não teve nada de cunho eleitoral, terminou agora, 1 mês atrás. Eu participei, fui a Petrópolis, servi, né? E vi que foi um trabalho bem feito do começo ao fim, e que eu espero que essa comissão, que me coloquei à disposição de participar, ela tenha essa blindagem, porque o que nós vimos, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas na CPI do ano passado, a CPI da pandemia ou da Covid, foi algo brutal de uso político eleitoral, né? Então foi uma antecipação dessa campanha que a gente está vivendo agora para o ano passado. E todo mundo percebeu isso, tanto é que a credibilidade derreteu junto à opinião pública daquela CPI, porque ali foi um festival de barbaridade, de falta de democracia, de desrespeito às mulheres, inclusive, quando a gente viu Nise Yamaguchi, quando a gente viu a Mayra, como a gente viu mulheres ali serem humilhadas, tentarem humilhar as mulheres, e assim como outros também depoentes naquela sessão. Que essa comissão a gente possa fazer de uma forma serena. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador, como o senhor avalia o depoimento do empresário Luciano Hang até o momento? Como o senhor avalia esse depoimento? Foi um depoimento importante, um depoimento muito firme, muito transparente. Embora o relator e a oposição tente o tempo todo construir ali narrativas, né? Porque eles não fazem questionamentos. Eles criam uma narrativa, uma tese, e aí fazem uma pergunta genérica para tentar fazer com que a fala do depoente confirme aquilo que eles estão apresentando. Eles não querem investigar. Eles já têm as preconcepções, já têm a visão deles com relação a tudo, acham que são os pais da ciência e que todos que pensam diferente são negacionistas, são charlatões, são pessoas que não merecem respeito. Hoje, um empresário brasileiro, um empresário de sucesso, que acredita no Brasil, que trabalha para o Brasil dar certo e que tem opiniões fortes, veio à CPI. E diferente de outros dias, eles não conseguiram calar a voz do Luciano Hang. Ele falou o que pensa, e não ficou tergiversando sobre as opiniões que deu e até sobre os equívocos que teve em algum momento. Numa pandemia como essa, governos acertam e erram, pessoas acertam e erram. É um fato inusitado, mas é alguém que trabalha para o Brasil dar certo. Tentou, como empresário, mobilizar outros, Brasil afora, para comprar vacina e fazer a doação. Doou
oxigênio lá para o estado do Amazonas quando teve o pico da crise. Tenta ajudar o tempo todo. E aqui é tratado como se fosse alguém que fosse criminoso. Eu perguntei a ele se ele vendeu respiradores para o consórcio Nordeste, recebeu e não entregou, porque para ser tratado com tamanha hostilidade como ele foi, só sendo alguém que cometeu um crime. Qual o crime que ele cometeu? É de ser brasileiro, acreditar no Brasil e gostar do presidente da República? Porque o que parece, a motivação que o trouxe aqui foi o fato dele defender o presidente da República. Não cometeu crime nenhum, mas enquanto isso, quem cometeu crime, desviou recursos, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, esses estão desfilando. A CPI trata bandidos como heróis e pessoas decentes deste país hostilizam, maltratam, ofendem até a memória da mãe que já partiu. Foi o que fizeram hoje. Até prontuário médico agora, a CPI está revelando o que viola, inclusive, o sigilo do ato médico. Senador, amanhã a previsão é de ouvir o empresário Otávio Facuri, né? O que o senhor espera desse depoimento de amanhã? Bom, é um depoimento, eu até conversei com o presidente Omar sobre isso, é um depoimento que eu não sei onde começa e onde termina, porque pelo que temos de informação até agora, não há nenhum fato concreto que vincule ele à venda de equipamentos, venda de testes, crimes, não. A CPI perde o tempo da comissão trazendo aqui quem não praticou crime, quem tenta ajudar o país e deixa de convocar aqui quem fraudou o país, quem desviou recurso, quem cometeu crimes. É um absurdo. O depoimento de amanhã, eu confesso que, pelo que temos de informação, a não ser que o G7 tenha informações que não estão em poder dos demais senadores, me parece uma perda de tempo. Mais um palco para disseminação de narrativas. Obrigada.